bom dia, amigos do Leôncio. Aqui estamos novamente, mais uma linda manhã de domingo. Bom dia, amigos do Face, do YouTube, do Instagram. Sejam todos muito bem-vindos. Que Jesus abençoe a manhã de domingo de toda a humanidade. E agora vamos ficar com o nosso momento musical. É noite de lua e o sabeiro vai cortando as águas do mar sem fim. É noite de lua e o sabeiro vai cortando as águas do mar sem fim. Sabeiro, ó sabeiro, não há no mundo nada lindo assim. Sabeiro, ó sabeiro, não há no mundo nada lindo assim. A noite é clara e o mar sereno, tudo é tão ameno como é bom de olhar. A gente sente tanta paz por dentro, vendo o saveiro assim no mar passar. Saveiro, ó saveiro, não há no mundo nada lindo assim. Saveiro, ó saveiro, não há no mundo nada lindo assim. A vida passa como um saveiro, navegando pelo universo divino. Jesus na proa como timoneiro, zelando sempre pelo nosso destino. A vida passa como um saveiro, navegando pelo universo divino. Jesus na proa como timoneiro, zelando sempre por nosso destino. Sabeiro, ó sabeiro, não há no mundo nada lindo assim. Sabeiro, ó sabeiro, não há no mundo nada lindo assim. Segue o sol, minha vida sempre segue o sol. Segue o sol, segue o sol, minha vida sempre segue. Segue o sol, segue o sol, minha vida sempre segue o sol. Segue o sol, segue o sol, minha vida sempre segue. Desperto com um sorriso em cada amanhecer de um novo dia. Faço o que preciso
te mostrar que tudo é tão difícil. Por mais que você lute, tem sempre que enfrentar a tantos desafios. Mas foi Jesus quem me ensinou que nascemos de novo pra encontrar o amor. Segue o sol, segue o sol. Minha vida sempre segue o sol. Segue o sol, segue o sol. Minha vida sempre segue. Segue o sol, segue o sol. Minha vida sempre segue o sol. Segue o sol, segue o sol. Minha vida sempre segue. Mas foi Jesus quem me ensinou que nascemos de novo pra encontrar o amor. Naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse, telle la loi. To be born, to die, to be reborn again, and constantly progress. That is the law. Geboren werden, sterben, wiedergeboren werden und unendlich fortschreiten. Das ist das Gesetz. Nascer, morir, renascer ainda e progressar sempre. O grupo espírita Leôncio de Albuquerque, ao completar 70 anos de esforço no bem, sugere a todos com Jesus, vida em abundância, o privilégio de existir. Vida em abundância.
Entender os valores reais, degustar os sinais que vem do Pai da vida, persistir, estender mais a mão, real revolução, o amor como saída. Amanhã já é hoje pro céu, levanta, rasga o véu, um de boa vontade. Já passou da hora da ação, do crivo da razão. Levantemos, levantemos. Quem aqui já é aura padrão, virtude em profusão, em verdade, em verdade. Quem de nós já brilha vossa luz, modelo só Jesus, amor da humanidade. Quem aqui é valorizador, tem dedo protetor na mão da caridade. Qual de nós já cuida além de si? É chão pra quem cair. Em verdade, em verdade, vida em abundância, privilégio de existir, valorização da vida na pátria da diversidade. Vida em abundância, que milagre renascer, sal do sal do sal da terra, chão de espiritualidade. Vida em abundância. Privilégio de existir, valorização da vida na pátria da diversidade. Vida em abundância, que milagre renascer, sal do sal da terra, chão de espiritualidade. Vida em abundância, privilégio de existir, valorização da vida na pátria da diversidade. Vida em abundância, que milagre renascer, sal do sal da terra, chão de espiritualidade. Vida em abundância. Vida em abundância. Vida em abundância. Bem, amigos, bom dia. Depois desse vídeo lindíssimo, tantos rostos queridos que a gente não vê há tanto tempo. Obrigada, Carlinhos, por esse presente de Deus que você deu para a gente, a música e as imagens. Vamos à nossa leitura inicial, que é o capítulo 75 do livro Palavras de Vida Eterna, com o título Libertemos. Disse-lhes Jesus:
desatai-o e deixai-o ir. Passagem no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 44. É importante pensar que Jesus não apenas arrancou Lázaro à sombra do túmulo, trazendo-o de volta à vida, pede para que seja restituído à liberdade. Desatai-o e deixai-o ir, diz o Senhor. O companheiro redivivo deveria estar desalgemado para atender às próprias experiências. Também nós temos, no mundo da própria alma, os que tombam na fossa da negação, os que nos dilaceram os ideais, os que nos arrastam à desilusão, os que zombam de nossas esperanças e os que nos lançam em abandono, assemelham-se a mortos na cripta de nossas agoniadas recordações. Lembrá-los é como reavivar velhas úlceras. Entretanto, para que nos desvencilhemos de semelhantes angústias, é imperioso retirá-los do coração e devolvê-los ao sol da existência. Não basta, porém, esse gesto de libertação para nós. É imprescindível haja de nossa parte auxílio a eles, para que se desagrilhoem. Nem condená-los, nem azedar-lhes o sentimento, mas sim exonerá-los de todo compromisso, ajustando-os a si próprios. Aqueles que libertamos de qualquer obrigação para conosco, entregando-os à bondade de Deus, mais cedo regressam à luz da compreensão. Se alguém assim caiu na morte do mal diante de ti, ajuda-o a refazer-se para o bem. Entretanto, além disso, é preciso também desatá-lo de qualquer constrangimento e deixá-lo ir. Vamos à nossa prece, com os corações envolvidos pelas nossas músicas, pela leitura. Confiantes em Jesus, agradecemos, Senhor, Mestre amado, a bendita oportunidade de estarmos na doutrina espírita que nos consola e nos ajuda a prosseguir. Obrigada, Jesus, pelos amigos de hoje e de ontem, mas obrigada também pelos amigos de amanhã. Envolva-nos, Senhor, nas vibrações de equilíbrio, de paz, de puro amor. Envolve o nosso querido amigo Rafael, que gentilmente estará conosco esta manhã, nos ajudando nessas reflexões tão necessárias, Senhor, para que sigamos adiante na luta nossa de cada dia, certos que em breve seremos espíritos perfeitos, seguindo a tua luz. Abençoa-nos a todos, Mestre amado, e que nós saibamos ser contigo, como tu és conosco, por toda a eternidade. Que assim seja, graças a Deus. Vamos receber agora o Rafael. Bom dia, Rafael, seja bem-vindo. Muito bom dia, que alegria poder estar com vocês mais uma vez numa bonita manhã de domingo. Fique à vontade, o Leôncio nesse momento é seu. O Leôncio é a nossa casa, Santa Casa Santa. Meus amigos, minhas amigas, que satisfação estar com vocês mais uma vez, comemorando aí os 70 anos desta casa. Eu admito que os meus olhos marejaram durante esse último vídeo que o Carlinhos
cantou tão docemente, as imagens das pessoas foram passando pela tela, a vontade de abraçar todos, aquela vontade de estar presentemente, poder falar com cada um de vocês, mas enquanto eu ainda não consigo fazê-lo presentemente, eu estou aqui à distância, virtualmente, mandando o meu abraço e pedindo aos benfeitores espirituais que envolvam a todos nas melhores vibrações de paz, de alegria, de saúde e de muita confiança em Deus. Eu gosto e tenho aprendido que falar com aqueles que estão na nossa live é de suma importância, entrelaçarmos-nos, fazer essa conexão com o alto e dizer para as pessoas que elas são importantes. Então, muito bom dia, minha querida Magali Andrade. Para quem não sabe, gente, Magali não é mais uma amiga, Magali é como se fosse uma segunda mãe. Ela já tem aí uma prole de 4 filhos. Eu poderia dizer para vocês que ela vem adotando mais um, que sou eu, aqui, nascida em Itapiruna, mas hoje em Niterói, que considera o Leôncio uma segunda casa. Muito bom dia, Elaine. Já falei com a Elaine, mas eu vi que ela postou várias mensagens aqui. É a satisfação de poder conversar com vocês. Muito bom dia, Odete Santos. Gente, eu vou lendo o nome de vocês, eu vou lembrando dos rostos, vou lembrando de eventuais conversas, lembrando de momentos em que eu pude estar mais próximo. Muito bom dia, Déia Ascar, Maria Aparecida de Souza, Mariluce Bernardo, Miriam Aquino. Muito bom dia, Maria José. Como é bom falar contigo, minha amiga. E agora nós somos amigos lá pelo Facebook, eu vejo seus posts, você vê os meus posts. A rede social tem esse propósito do bem, nos aproximar. Muito bom dia, Tânia Mello, Silvia Brocheri, minha querida Cláudia Márcia Rosa. Cláudia é uma grande amiga, uma grande incentivadora. Peço a Jesus te abençoe, viu, Cláudia? Muito bom dia, Sônia Regina Oliveira, Evandro Mota, Mauro Fonseca, grande e querido amigo, muito bom dia. Argélia Bonan. Ô, Argélia, que prazer falar contigo, viu? Muito bom dia, Felipe Farias, Lenias Heredo, Gilberto Manhães. Gente, se eu esquecer de alguém, não é por, vamos dizer assim, por minha culpa, não. É porque já são tantos nomes aqui. Muito bom dia, Rosana Rangel Tinoco, outra querida amiga. Denise Miranda, Silvia Maria Matos de Souza. Olha, Flávia Helena Ferreira, Sônia Brites. Quanto tempo, né, minha amiga? Que eu chegando aí no Leôncio, você me dava aquele olhar e eu devolvia aquele olhar no domingo pela manhã. Muito bom dia, Aveni Borba, Sueli Barcelos Maia, Doralice das Graças de Melo, Suzana Pimenta, Ana Bolos e Tortas. Olha, bolos e tortas numa manhã de domingo abre o nosso coração. E o nosso estômago também. Muito bom dia, Cristina Barreto Taveira, Janaína Argolo, Flávia Antunes Michu, Glorinha Trindade, Marcelo Jacob. Meus amigos, eu falei com todo mundo que estava na tela aqui, pelo menos na minha tela, porque a gente sabe que existe aí um delay. Aqueles que eu não falei, o nome aqui agora, sintam-se todos abraçados. E eu estou pedindo a Jesus de Nazaré, o amigo de todas as horas, possa adentrar nos vossos lares e levar aí as melhores vibrações de esperança para que nós sigamos em paz, sigamos em frente. Não é todo dia que se comemora os 70 anos de uma casa como Leôncio de Albuquerque. Eu pude estar no início do mês das comemorações e agora estou fechando aí o mês das comemorações porque sou um filho querido desta casa. Eu agradeço ao Leôncio de Albuquerque por ele existir, por ter feito amigos tão queridos e por poder hoje não palestrar para vocês, porque eu não sou palestrante. Eu sou apenas alguém que, através de minhas palavras, agradeço a Deus, agradeço a vida, agradeço aos amigos e, sobretudo, estudo o Espiritismo. Para a nossa reflexão desta manhã, nós tiramos a desgraça real. O nome é assim um tanto quanto pesado, mas é uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no seu capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos. E nós vamos hoje desmistificar a desgraça. Porque Delfim de Girardin, esse notável espírito, vem na sua dissertação dizer qual é a desgraça real. Mas antes da gente entrar propriamente na dissertação, eu quero falar brevemente sobre o livro
o Evangelho segundo o Espiritismo, e sobre o capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos. Muitas pessoas chegam para mim e perguntam: Rafael, você poderia indicar um livro para que eu pudesse começar os meus aprendizados espíritas, estudos, reflexões? E eu não titubei. Comece pelo começo. Leia o Livro dos Espíritos, leia o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, estude a obra O Céu e o Inferno, a Gênese, porque para conhecer o Espiritismo nós precisamos voltar ao codificador, aos espíritos que nos trouxeram essa terceira revelação para adentrar nas promessas de Jesus sob a ótica espírita. Mas há um livro que eu considero muito especial, que não sai da minha cabeceira, ou seja, é o meu livro de cabeceira, e igualmente eu procuro que não saia do meu coração, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque hoje são dias de muitas dores, de muitas dificuldades, muitas pessoas desempregadas, outras tantas perderam familiares pelo Covid, muitas outras com problemas físicos, problemas espirituais, e nós temos aí o Evangelho segundo o Espiritismo que nos traz Jesus de volta. Cada uma das frases, cada uma das palavras, quando a gente abre ao acaso, é como se os anjos, numa metáfora, como se os espíritos viessem conversar conosco, nos trazendo o remédio para o problema daquele instante. Então nos habituemos com esta obra a fazer uma pequena leitura, a trazer para o culto do nosso Evangelho do Lar e meditar que o Evangelho, Evangelion do grego, a Boa Nova, é Jesus entrando na porta, pela porta de cada uma das nossas casas e permanecendo conosco. A lição de número 5ª do Evangelho segundo o Espiritismo, então, nos fala de bem-aventurados os aflitos. E Kardec, como um grande pedagogo, como um grande professor, ele fez algo muito especial. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem 28 capítulos. 14 desses capítulos foram tirados lá do Sermão do Monte, cujo núcleo, a parte ali essencial ou central, é o Sermão das Bem-aventuranças. E a segunda das bem-aventuranças é: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E Kardec encimou, então, o 5º capítulo com esse título, Bem-aventurados os aflitos. E o que Jesus quis nos dizer com essa proposta? Ele estava fazendo uma apologia à dor? Não. Jesus estava nos dizendo que a dor, quando perpassada com o olhar da esperança, o olhar da resignação, seria uma ponte para dias melhores. Então, o que eu venho trazer para vocês é: enquanto para o mundo a dor, o sofrimento é limitador, porque ninguém quer sofrer. As pessoas têm assim, vou dizer assim, querem distância do sofrimento. Mas o sofrimento é inerente à própria existência humana. Para o mundo a dor é limitadora. Para nós, os espíritas, aqueles que agasalhamos Jesus na acústica da nossa alma, o sofrimento ele é libertador. Porque através dos dias da dificuldade, nós nos libertamos. Então guardemos para nós, nos nossos estudos, que a dor é uma escola. Paremos de reclamar. Começamos a agradecer por tudo que nos chega, porque se veio até nós, é a misericórdia de Deus nos propiciando crescer, enxergar a vida sob novos prismas. Mas muitos poderiam perguntar: Rafael, eu até entendo o sofrimento como esse buril que vem nos limar para que nós possamos brilhar. Mas por que nós sofremos? Por que olhamos para o mundo e vemos tantas dores? E a resposta está neste capítulo, que eu deixo como sugestão de leitura, que a gente faz aí uma ponte com outro livro da codificação espírita, O Céu e o Inferno. Lá na sua primeira parte, capítulo 7º, quando o Kardec nos fala do Código Penal da Vida Futura, no artigo 33, inciso 1º. Todo sofrimento é inerente a uma imperfeição. Então a resposta está dada. Por que nós sofremos? Porque nós somos imperfeitos. Para toda aflição existe uma causa. E essa causa ela pode estar ou numa vida presente ou numa vida pretérita. Então, quando olharmos para os dissabores do mundo, existe muita injustiça, mas não existe ninguém injustiçado. Porque a causa dessa injustiça ou está, dessa aparente injustiça, ou está numa vida presente ou está numa vida pretérita. E a magnanimidade do texto de Kardec vem nos dizer que
a maior causa das nossas aflições, ou grande parte delas, não está numa vida pretérita, está na nossa vida presente. Porque nós, os espíritas, invariavelmente, tendemos a achar que tudo vem de vidas pretéritas, vem de fatos que nós fizemos nos dias do ontem. Mas pararmos para refletir, o que está acontecendo hoje decorre de fatos, de atos que eu pratiquei no próprio hoje. Nos diz o benfeitor Emmanuel, num livro notável, Religião dos Espíritos, se você quer compreender a sua aflição, medita na consciência para perscrutar os atos da sua existência. E querem um exemplo? Eu ainda hoje tenho uma grande, vamos dizer assim, imperfeição, porque eu como demais. E sempre comi muito. E era jovem lá na cidade de Itapiruna, que eu sei que todos vocês conhecem, e adorava quando minha mãe recebia convites para festas de casamento. Porque festa de casamento, todo mundo sabe, tem tanta comida, a mesa é tão bem posta, e eu, 2 dias antes, já começava, caramba, vai ter bolo, vai ter brigadeiro, vai ter beijinho, vai ter chapéu de Napoleão, e eu pensava, será que esse casamento vai ter almoço? Porque almoço no interior a gente pensava, vai ter pernil, vai ter salpicão, vai ter farofa, e eu, mãe, tomara que esse casamento passe bem depressa, que o padre, se fosse na igreja católica, ou o pastor, se fosse na igreja protestante, celebre, faça o culto bem depressa, porque eu quero ir para a festa. Invariavelmente eu ia pro almoço e comia carne de porco, e comia farofa, e me empanturrava, e depois ia pro bolo, pro brigadeiro, para as comidas em geral. Chegava em casa esverdeado. Nós sabemos que quando ficamos assim, verdinhos, é porque o nosso fígado está secretando bilis, a boca fica amarga. E eu chegava, mãe, estou passando mal. Meu filho, para quem come muito, a aflição é passar mal. Mas eu vou te dar um remedinho que vai resolver o seu problema. E ela me dava chá de boldo, porque é amarga, meus amigos. E vocês sabem que chá de boldo, a gente costuma colocar água para poder dissolver. A minha mãe tinha uma peculiaridade, porque o boldo ela botava bem pouquinha água, então eu tomava quase que o sumo, e eu não esquecia. Se eu comesse demais, imperfeição, a aflição seria passar mal e ter que tomar o boldo. Mas vocês acham que eu me emendava? Não. Porque usualmente nós estamos no mundo e persistimos no erro, e daí vamos reencarnando, nascendo novas vezes, e vamos entendendo as nossas aflições que se encontram nas nossas imperfeições. E eu ia na festa de novo. E tornava a comer, e tornava a me empanturrar. E quando chegava em casa, meu filho, comeu demais de novo. Mamãe, comi demais. Pois é, já o chá de boldo não vai ser suficiente para você. Agora eu tenho um remedinho ainda melhor. Eu não sei se os amigos que estão me assistindo conhecem Atalaia jurubeba. É uma substância de cor negra que a gente tomava na colher e aquilo não era amargo. Aquilo era uma coisa que quando a gente tomava, eu acho que o próprio perispírito saía do corpo. Deveria ser uma das causas de afastamento do perispírito. E minha mãe, tá amargo, meu filho? Falei, tá muito amargo. Mamãe, eu não quero tomar isso nunca mais. E ela, meu filho, aprenda a comer com moderação. Porque nós não vivemos para comer. Nós comemos porque precisamos ter energia para praticar as nossas atividades. E eu contei essa história para que vocês saibam. Se eu passar mal hoje do fígado, é porque eu comi demais hoje. Então, grande parte das nossas aflições se encontram na vida presente. Vamos fazer, então, qual nos recomenda o Espírito Emmanuel? Vamos meditar como temos agido? Se temos agido com paciência, se temos agido com humildade, se temos agido de uma forma a congraçar as pessoas, porque se não agirmos de uma forma equilibrada e conforme os parâmetros do Evangelho, virão consequências, virão aflições. Mas Kardec nos diz que existem algumas aflições cujas causas não se encontram nessa vida. Porque nós olhamos crianças que nascem com anencefalia, que nascem com microcefalia. Nós olhamos pessoas que nascem já com doenças congênitas, que nascem perpassando dias das mais variadas tribulações.
Onde está a causa? Aí nós precisamos volver a vidas pretéritas, porque o que eu não encontro a causa hoje, eu posso ir numa vida pretérita, porque a nossa vida é um contínuo. O que hoje me falta é aquilo que eu atirei fora ontem. E o que hoje eu já tenho de uma forma equilibrada é aquilo que eu consegui trabalhar de uma forma ajustada ontem. Então, em breves considerações, eu fiz aí um resumo do capítulo 5º para vocês. E agora, nós vamos passar para as instruções dos espíritos, porque neste capítulo nos escrevem os mais variados espíritos, e um deles, Delfina de Girardin, uma dissertação chamada A Desgraça Real. E quem é Delfina de Girardin? Meus amigos, quando eu estudo o Evangelho segundo o Espiritismo, eu pego o nome de quem fez a dissertação e vou estudar. Porque se voltou do plano espiritual para nos trazer uma mensagem, é porque é alguém que tem algo a dizer. Delfina de Girardin, uma poetisa, uma escritora francesa, que quando Napoleão III, que foi eleito democraticamente, mas depois tornou-se um ditador na França, ela exilou-se numa ilha ali no Canal da Mancha, a ilha de Jersey, e começou a desenvolver, a educar a sua mediunidade. Pela sua mediunidade, a filha de Victor Hugo, que havia morrido ali no Rio Sena, volta e diz ao seu pai: eu estou viva. Delfina de Girardin, então, notabilizou-se não só pela poesia, pela grande escritora que foi, mas pelos dotes da mediunidade que ela exerceu com Jesus e para Jesus. E imaginem, ela exerceu aquela mediunidade no tempo de Kardec, mas desencarnou muito jovem, porque sobreveio-lhe um câncer já com metástases e ela desencarnou. Mas mesmo desencarnada em espírito, ela volta em 1864 para contribuir com a obra O Evangelho segundo o Espiritismo e nos traz essa preciosidade chamada A Desgraça Real. E agora a gente entra propriamente no tema da palestra de hoje, porque eu queria perguntar para vocês: o que é desgraça? Ah, Rafael, desgraça é uma desdita, é uma coisa que vem para me tirar do eixo, é uma dor, é uma aflição, é algo que foge ao meu controle. Bom, a resposta está correta, mas ela vem nos dizer a desgraça real. Porque o que nós hoje consideramos como desgraça? Se eu estou desempregado, eu acho que eu estou desgraçado. Se tem pessoas que morreram na minha família, desencarnaram, eu acho isso uma desgraça. Quando eu ligo a televisão e vejo problemas na política, problemas na sociedade, eu vou, nossa, que desgraça. Ela então vem desmistificar o conceito de desgraça. E, para tanto, eu não vou falar com as minhas palavras. Eu peço permissão para falar com as palavras dela, lendo alguns pequenos trechos da sua dissertação, que depois eu peço que vocês leiam em casa para que o texto adentre nos vossos pensamentos. É o item 24 do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque olha como ela coloca. A desgraça não é absolutamente o que os homens, isto é, os desgraçados, o supõem. Ou seja, ela está dando uma outra conotação. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço de que o anjo sorridente desapareceu, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e com coração despedaçado, na angústia da traição, na desnudação do orgulho que desejar envolver-se em púrpura e mal oculta sua nudez sob os andrajos da vaidade. Então nós achamos que desgraça é o sofrimento, são as lágrimas, são os problemas. Mas logo no final da sua dissertação ela diz que desgraça é outra coisa. E vamos acompanhar. A desgraça ou a infelicidade é, pelo contrário, a alegria. O prazer é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade. Meus amigos, desgraça é quando eu estou incorrendo no erro e não quando eu estou sofrendo as consequências do meu erro. Porque quando eu estou sofrendo as consequências do erro, eu estou me purificando. Desgraçado eu sou quando eu uso o meu livre-arbítrio para agir em desacordo com as leis naturais, porque eu estou gerando consequências. É o que diz Delfina de Girardin. Agora, se eu estou sofrendo as consequências, não é desgraça. Eu estou me purificando,
Olha o olhar dessa poetisa. Olha o que nos diz de uma forma bela e profunda Delphine de Girardin. E ela continua. Desgraça é aquilo que faz calar a consciência, que comprime a ação do pensamento, que atordou o homem com relação ao futuro. Desgraça é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. Eu tenho um amigo da cidade de Campos dos Goytacazes, José Luiz Rangel. Ele e o irmão Argemiro Rangel dividiram um apartamento com o nosso José Raul Teixeira, aqui em Niterói, quando os três estavam fazendo faculdade. E um dia ele me disse uma frase que eu nunca me esqueci. Ele, Rafael, hoje nós estamos sofrendo para desentortar. Essa não é a desgraça. A desgraça foi quando nós nos entortamos, porque nós fomos reis, rainhas, inquisidores, cruzados, porque a mensagem de Jesus não estava no nosso coração, estava nos nossos lábios, porque o dinheiro, o status era o mais importante. A desgraça é quando nós estávamos no mundo e nos locupletávamos no prazer, porque nós estávamos entortando. O que agora está ocorrendo, pandemia, quarentena, dores as mais diversas, não é a desgraça, é a redenção, meu filho, porque nós estamos desentortando. Guarde isso. E eu nunca esqueci. Olha que proposta. E para que nós pudéssemos entender, eu quero contar algumas histórias. Vai dar tempo. Eu tenho aí mais uns 10 a 15 minutos. E essas histórias são extraídas da mediunidade, eu vou chamar assim de fascinante, de José Raul Teixeira, que eu já acompanho desde 2003, quando fui convidado a participar da, vamos colocar assim, da mesa mediúnica junto com ele. Porque algumas histórias talvez não são conhecidas do público em geral, ele falava para poucas pessoas, ou então falou em algumas palestras que não ganharam aí o conhecimento de todos. Quando José Raul Teixeira estava na sua casa, aqui em Niterói, em 11 de fevereiro de 1990, assistindo pela televisão a libertação de Nelson Rulilala Mandela. E chorando, porque, afinal de contas, por que um negro sul-africano que lutou contra o apartheid? O apartheid é aquele regime de segregação onde um negro não podia andar na mesma calçada de um branco. Não podia frequentar o mesmo restaurante, tomar da mesma água. E por combater aquele regime, ele foi preso como subversivo, como alguém que contestava o status quo. Passou 27 anos na prisão. E Raul achava tudo aquilo uma grande injustiça. E no dia da sua libertação, quando todo mundo estava ali focado na televisão, ele, Raul, que se sensibilizou por vários fatores, também por ser negro, tal qual Nelson Mandela, começou a chorar de frente à televisão. E ele contando isso para a gente, quando aproximou-se o benfeitor Camilo. Ele perguntou, meu filho, por que você está chorando? Ah, você não vê? Um negro que lutou para que o outro negro tivesse voz, ficou 27 anos preso. E Camilo, meu filho, Deus é amor. Deus é justo. Hoje esse espírito está desentortando. Essa não é a desgraça dele. Essa é a libertação desse espírito. E Raul, mas eu não entendo. Então qual foi a desgraça? A desgraça foi quando no século anterior ele era um grande general britânico. E nós sabemos que a Inglaterra colonizou grande parte dos países africanos, entre eles a África do Sul. E os generais britânicos iam nos países, saqueavam tudo. E a África do Sul é rica em minérios, é rica em diamantes. E aquele general do século passado adentrou esse país, saqueando, dividindo as pessoas, não tendo um mínimo de consideração por quem era negro. Ele volta ao plano espiritual, ao quebrado, vítima de culpas e remorsos e pede, deixa eu voltar, porque agora eu vou desentortar. A consciência me leva ao caminho do bem. Ele volta, agora na pele de Nelson Rulilala Mandela, para refazer os seus caminhos, ressignificar os seus propósitos. E luta para que aquilo que ele fez no passado pudesse agora ter um novo destino. Ele consegue, porque depois de 27 anos preso, expiação, ele começa a reparar os seus desacertos, se torna presidente da África do Sul. E junto ali,
com um bispo anglicano, Desmond Tutu, eles são responsáveis e ambos ganham o Prêmio Nobel da Paz por uma política de pacificação. Porque enquanto os negros foram até Nelson Mandela e disseram, agora é a nossa vez. Porque enquanto os brancos tripudiavam de nós, você é um presidente negro, agora nós vamos nos vingar. Nelson Mandela respondeu, não, pelo contrário. Se a gente agir olho por olho e dente por dente, nós teremos uma nação de cegos e de banguelas. Nós vamos pacificar e unir o povo. A desgraça, meu filho, foi no passado, quando ele agiu no erro, pensando estar satisfazendo a sua vaidade, satisfazendo o seu intento de dominar. Agora, quando todo mundo acha que o seu sofrimento é atroz porque ele ficou preso, ele está desentortando, ele está se redimindo para Deus. E daí nós entendemos a mensagem de Delphine de Girardin, que a desgraça real não é quando nós choramos, é quando nós fazemos o outro chorar. A desgraça real não é quando estamos desempregados, mas quando roubamos o erário, quando tripudiamos das coisas públicas e às vezes renascemos para passar determinados dias pelo desemprego para valorizar os bens materiais para dar conta da nossa subsistência. Então, meus amigos, que nós tenhamos na nossa mente que o período que nós estamos passando, de dores as mais acerbas, não é um período para reclamações, porque é um período de definições, como nos diz a Magali. Nós definirmos que seremos pessoas melhores, aprenderemos com a dor, reformosearemos os nossos atos, dizendo a Jesus, eu estou aqui. Até ontem eu caminhei pelas trilhas do erro, mas hoje, como nos diz Paulo na sua epístola aos Hebreus, mesmo com os joelhos desconjuntados, eu farei veredas corretas para os meus pés. Vamos uma outra história, também da mediunidade de José Raul Teixeira, quando ele nos conta das mais belas personalidades que os Estados Unidos já conheceu. O presidente Abraham Lincoln, o presidente que conseguiu acabar com a Guerra de Secessão no século XIX nos Estados Unidos, porque nós tínhamos as colônias do norte, que eram contra a escravidão, e as colônias do sul, que se aproveitavam da escravidão, e começaram a guerrear entre si. E Lincoln acabou com a guerra, mas não só acabou com a guerra, acabou com a escravidão. E por que acabou com a escravidão? Um homem, no Teatro Ford, em 15 de abril de 1865. Esse homem, que era representante das colônias escravagistas do sul, toma de uma arma e vai, atira a queima-roupa contra o presidente querido dos Estados Unidos. Ele se chamava John Wilkes Booth, atirando ali, matando o querido Abraham Lincoln. Passa-se um século. Quando, na cidade de Atlanta, no estado da Geórgia, ali pelo ano de 1919, John Wilkes Booth, que era escravagista, que era alguém que tinha matado o presidente dos Estados Unidos, ele retorna na pele do Dr. King, Martin Luther King Jr., que lutou pelos direitos civis nos Estados Unidos, que lutou para que as mulheres pudessem votar, que lutou para que os negros tivessem assento dentro dos ônibus. Ele, junto com Rosa Parks, com Malcolm X, conseguiram fazer marchas para que o negro norte-americano tivesse a sua vez. E ele próprio, com 39 anos de idade, na cidade de Mênfis, também foi morto por um tiro a queima-roupa, terminando a sua vida como um grande libertário, como alguém que trabalhou pelo bem e pelo atingimento dos direitos civis. O fato é que a desgraça não foi tudo o que sofreu Martin Luther King. Cadeia, perseguição, dias em que foram-lhe apontados dedos em riste, surras homéricas pelas quais ele passou. A desgraça foi quando ele, no século passado, na personalidade de John Wilkes Booth, foi um escravagista, alguém capaz de matar o próprio presidente dos Estados Unidos. Então vejamos, meus irmãos, o que nós passamos hoje é a consequência dos nossos atos, mas se nós soubermos suportar, nós estaremos
palmilhando essas estradas luminosas que nos levam até Jesus, mas tendo sempre em mente que ao nosso lado nós temos os nossos benfeitores espirituais. Porque aquele que John Wilkes Booth matou no século passado, agora retorna na condição de um benfeitor. Porque vocês se lembram, em 28 de agosto de 1963, quando Martin Luther King, no Capitólio em Washington, faz o seu famoso discurso, I Have a Dream. Quem que estava numa estátua no seu fundo? Abraham Lincoln. Porque Abraham Lincoln não estava apenas na estátua a seu fundo. Abraham Lincoln, que foi aquele que ele matou no século passado, continuava como um benfeitor da espiritualidade, para que ele pudesse reformosear os seus passos. E sob a inspiração de Lincoln, ele abre a sua boca e agora diz, I have a dream. Eu tenho um sonho. O sonho que os meus 4 filhos negros se sentarão na mesa com os filhos dos Estados Unidos, que são brancos, que são pardos, que são índios. Eu tenho um sonho. O sonho que os tanques de guerra serão convertidos em arados para matar a fome das pessoas. Eu tenho um sonho que as pessoas não serão julgadas pela cor da sua pele, nem pelo símbolo da sua religião, mas serão consideradas pelo brilho do seu caráter. A desgraça, conforme Delphine de Girardin, foi a personalidade de John Wilkes Booth. A redenção é quando ele se propõe, sob os auspícios da espiritualidade, entre eles Abraham Lincoln, a retornar como Martin Luther King, apesar de todos os sofrimentos, e ressignificar os seus passos. Olha o que a mediunidade de José Raul Teixeira nos trouxe de histórias, para que nós hoje possamos nos dar conta. Os dias são difíceis. Os dias quando olhamos para dentro dos nossos lares, há desempregados. A carência material. Há, às vezes, falta do mais básico. Há aquelas pessoas que estão pelas ruas, passando fome, passando necessidades, que ajudemos a todos. Que nós possamos ser a nossa melhor expressão, mas nunca questionemos a Deus. Nunca viremos para Deus e perguntemos, por que Deus? Tudo isso. Em verdade, o que está acontecendo conosco hoje são os raios do sol que vêm até nós para nos libertar. Propiciar que a desgraça que nós fizemos ontem possamos transformar em dias luminosos para o nosso porvir. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Mas, sobretudo, que nós tenhamos a esperança. Porque se o mundo nos apresenta ainda o Covid, graças a Deus, já temos a vacina. Ainda os dias da quarentena, ainda os dias quando ligamos a televisão e vemos os mais variados problemas, não vejamos nisso a desgraça, vejamos a libertação. Mas, sobretudo, saibamos que ao nosso lado estão benfeitores espirituais, que nos amam, que confiam em nós e que sabem que nos dias de hoje nós não vamos persistir no erro, mas vamos caminhar para os dias do renascimento. Quando cheguei na Sociedade Espírita Fraternidade em 2003, ao Quebrado, um jovem suicida, em potencial, porque graças a Deus não me suicidei, vítima dos mais variados problemas psiquiátricos. E Raul, meu filho, o seu melhor tempo é hoje e agora. A desgraça não está no problema psiquiátrico, nem está em tudo isso que você hoje sofre. A desgraça está ontem, que um dia você vai conhecer. E em 2006, já numa reunião mediúnica, recebi uma carta do benfeitor Camilo, me contando cenas de minha vida pretérita. E eu, gente, eu fiz tudo isso mesmo? Fiz, gente. Mas não é para eu ficar sofrendo, não é para nenhum de vocês ficar perguntando o que se fez, o que fez no passado. É para olhar para frente. Mas como estamos fazendo 70 anos e eu já sou amigo de todos vocês, eu digo, muitos olham para mim e ainda vejam, e ainda veem, nossa, ele parece um padre, parece que veio da igreja romana, porque vim. Mas não era um padre do bem, não era um sacerdote que amava as pessoas. Eu fui um inquisidor. Eu fui alguém que matei pelo Cristo, que espoliei bens materiais. Mas Deus me ama. Os benfeitores espirituais me deram uma nova oportunidade. Renascer médium. Renascer com a possibilidade de falar de Jesus que eu tanto falei mal, que eu tanto tirei as pessoas do seu caminho.
E eu hoje estou aqui conversando com vocês, não na condição de alguém elevado, porque não o sou, mas na condição de um inquisidor do passado, a desgraça real. Com a condição de hoje, um amigo do Leôncio de Albuquerque, alguém que recebe essas bênçãos do alto, do benfeitor Camilo, de vários benfeitores da espiritualidade, dizer para cada um de vocês: vamos amar, vamos servir. Não deixemos que os nossos olhos parem de brilhar um só instante, porque nós temos no nosso peito, no nosso coração, a chama viva de um amigo que nos ama. Um amigo que conhece os nossos erros pretéritos, quando fomos os desgraçados, nada obstante, achando que estávamos nos locupletando da glória. E agora, nos problemas do presente, é para nós, tal qual o lírio que nasce no pântano mais escuro, fazer brilhar a nossa luz. Nós somos luz, nós somos deuses e podemos amar sem perguntar até quando. Não nos percamos uma vez mais de Jesus. Já passaram séculos. E hoje nós temos a casa de Leôncio de Albuquerque nos lembrando há 70 anos do Sermão das Bem-aventuranças. Sigamos com Deus, sigamos com Jesus. E quando a desgraça nos visitar, pensemos, a desgraça real não é esta. Esta é a consequência daquilo que eu fiz, mas Jesus está comigo, me ajudando nesse carreiro de redenção, porque o seu reino é daqueles que se esforçam todos os dias para se melhorar. Muito obrigado, Leôncio de Albuquerque. Muito obrigado, Magali de Andrade, amigos do Leôncio. Muito obrigado. E eu vi pessoas no vídeo que já desencarnaram, mas tenho certeza que do alto estão ouvindo essa voz de agradecimento. Muito obrigado por esse grupo existir, por vocês existirem. Que nós possamos permanecer amigos e de mãos dadas caminharmos juntos, dizendo a Jesus, na nossa prece, louvado seja, Senhor Jesus, na glória imortal do lar celeste, pelos bens que tu nos destes no evangelho da nossa redenção. Na tarefa renovada que o teu olhar nos consente, de espíritos reverentes nós rogamos pelo teu amor. Pobres cegos, que desde milênios estamos fugindo à luz que nos elevas. Hoje, Senhor, a nossa oração rompe as trevas. Escuta-nos e, se possível, vem. Vem retificar o nosso passo, a fim de que trilhemos a estrada corrigida. Vem sustentar nossa vida, nossa lida, na fonte inesgotável do eterno bem. Dá-nos, Senhor, tua bênção, bênção que nos conforta, bênção que nos levanta, para que a tua doutrina santa, este imbatível espiritismo, vibre pura e cresça dentro de nós. Faze, Senhor, com que nós todos, nesta caminhada incessante, a cada dia, a todo instante, possamos ouvir tua voz. Ampara nossa esperança, socorre nossa pobreza e liberta nossa alma ainda presa de tanto erro nesta multissecular imperfeição. Mestre excelente, estro de toda a verdade, ensina-nos a guardar-te com unção, com devoção, na intimidade sincera, ainda que singela, do próprio coração. Muito obrigado, Senhor da vida, muita paz e um grande beijo, meus irmãos. Até a próxima. Obrigada, Rafael, por tantas histórias bonitas e por nos lembrar a todos, não só os que estão aqui, mas os que virão depois, que o hoje é o dia mais importante da nossa vida. E com essa palavra final, essa prece rimada, nossos corações já estão em paz. Então vamos ao nosso passe, a irradiação, que fazemos todos os domingos. Vamos silenciar um pouco. Vamos silenciar um pouco mais a nossa mente, lembrar de Jesus, trazê-lo para sentar ao nosso lado, bem pertinho. Ele vai colocar o braço em nossos ombros, que não vai pesar, mas vai aliviar todo o nosso cansaço, todas as nossas incertezas. Sim, Jesus é conosco a todo instante.
Mestre amado que sussurra aos nossos ouvidos: eu estou contigo. Persevera, filho de Deus, segue adiante. E é nesse instante que eu rogo a Ti, Jesus querido, envolve-nos a todos, envolve o lar do Rafael, sua família querida, envolve o lar de cada um presente neste momento, mas envolve também, Jesus, o lar daqueles que virão depois, em vibrações de equilíbrio, de paz, de alegria. Envolve a nossa Santa Casa, que é o Leôncio de Albuquerque, Jesus, nas vibrações de amor. Fortaleça-nos a todos, ajuda-nos a dar continuidade a esse legado de luz que veio com a sua criação. Que a nossa amada casa, Leôncio de Albuquerque, siga adiante, iluminando como farol na escuridão, para todos os amigos encarnados e desencarnados que ali chegarão. Mas envolve também, Jesus, o nosso lar, em vibrações de harmonia e de paz. Abençoa-nos, Senhor, o dia, a vida. Abençoa a humanidade. E que lembremos sempre, Senhor, de estar contigo, como Tu és conosco, a cada passo do caminho. Obrigada, Jesus, por este momento. Que assim seja, graças a Deus. Tenham todos um ótimo domingo e até semana que vem.